Estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre o livro Reconstruindo Emoções, é um livro ditado pelo espírito Nise da Silveira. Estamos conversando com Iracy Campos Noronha sobre esses temas que são interessantíssimos para o nosso aprimoramento e para o nosso bem viver. Iracy, são vários os temas que nós temos aqui, né? É uma pena que a gente tem pouco tempo para falar, mas eu acho que você está dando uma noção do que o livro tem, né, de interessante e de importante para o nosso dia a dia mesmo, né? Exatamente. E a Nise pede para a gente ter um caderninho de anotações, não é isso? Um bloquinho lá para você ir anotando tudo aquilo que... Porque ela dá uma terapia de apoio que eu achei isso extraordinário, a cada capítulo, né? Porque você imagina ela jogar todo esse conteúdo. Isso. Ansiedade... Personalidade controladora. Nossa Senhora! Essa agressividade psicoemocional, que eu nunca tinha ouvido esse termo, eu achei extraordinário isso. Pois é, aí ela joga tudo isso na tua mão e fala assim, olha só, se vira. Você fala assim, e agora, o que eu faço com essa bomba, né? Será que eu tenho fúria oculta? Pois é. Eu falo, meu Deus, será que eu tenho isso, né? Será que de algum momento na minha vida eu ajo assim e não consigo perceber? Né? Enfim, e todo o sofrimento que causa esses desequilíbrios, porque são alguns desequilíbrios que a gente tem porque não sabe como fazer. Exatamente. Na verdade, a gente se desconhece, né? Durante o dia, nós temos, assim, inúmeras emoções que nós não observamos. Sim. Nós sofremos perdas e nós temos o sentimento da perda e a gente não trabalha esse sentimento. Isso. Às vezes a gente perde um objeto e não consegue encontrar, perdeu de vez, perdeu na rua, perdeu em qualquer coisa. Às vezes nós perdemos um relacionamento, a pessoa, olha, deu, acabou, fim. Às vezes você não sabe nem o porquê. Ou às vezes a pessoa tem um relacionamento de tempos com você e de repente fala assim, olha só, não dá mais, fui, tchau. Você fala assim, nossa, mas a pessoa acabou comigo de repente, do nada falou tchau. Não existe do nada. Pois é. Você sabe uma coisa que eu acho que incomoda muito? São as decepções também que a gente tem com as pessoas, né? É uma perda, né? Porque a gente espera do outro sempre algo que a gente tem guardado dentro da gente. Pois é. Né? Então a gente vai sofrendo perdas. Alguém que desencarna, que você sente aquela tristeza, você tem o desgosto, as frustrações de não ter o trabalho que você gostaria, de ter a insatisfação, de repente, de alguém ter uma promoção no seu trabalho e você não ter, você achar que você merece, você almejou aquilo, né? A inveja sim, o ciúme sim, a raiva, nós temos raiva sim. Sim. E Joana de Ângeles fala que é importante ter raiva, só que é a raiva que não cria raiz, que é diferente. Porque a raiva, ela impulsiona você a tomar uma decisão. Ela é até boa, né, em alguns momentos, porque ela vai, te leva, né? Sai da zona de conforto, se mexe, motiva. Mas ela não cria raiz e você trabalha ela. Ela não vai te dominar. É horrível quando ela te domina, aí dói, né? Então ela vai ensinando. Só que a gente tem esse sentimento e a gente não trabalha ele. A gente vai deixando ele para trás e fala assim, daqui a pouquinho esqueci. Olha só, se a gente esquece é porque a gente tem problema de memória. Vai procurar um neurologista, um psiquiatra, alguma coisa. Que é outro problema, né? Esquecer a gente não esquece. Não esquece. Sentimento de culpa, que eu acho que é terrível, né? Você ter um sentimento de culpa e não se perdoar. Exatamente. E ela vem contando assim, olha só, a culpa não existe. Aí você fala, como a culpa não existe? Peraí, que história é essa que a culpa não existe? Não, a culpa não existe. Você vai riscar essa palavra do seu dicionário, vai mudar a palavra, você vai colocar responsabilidade. Ela já dá outra conotação. Já muda, isso já tira um peso grande. Exatamente, porque se você pega o Evangelho, você vai olhar em toda a obra kardeciana, ela fala assim, o Pai não condena você eternamente. Ao contrário, Ele dá uma nova oportunidade para você
reparar aquilo que você Sim. fez. Sim. Se ele não condena a gente, você não vai receber o castigo ad eterno. Então, se ele não faz isso, a culpa é o resultado do quê? Você está colocando sobre você um peso de que eu estou condenada à eternidade a um castigo que não tem mais fim. Então, a culpa é esse o sinônimo. Então, se eu quero fazer o que está no Evangelho, eu vou mudar a culpa pela responsabilidade. Se eu tenho responsabilidade porque eu acho que eu causei uma dor a alguém, porque eu pisei fundo, porque eu falei alguma coisa que espetou, que doeu, eu vou repaginar aquilo. Exato. Muito simples. Eu vou buscar a pessoa, vou dizer a ela, olha, peguei pesado com você, eu falei atravessado, eu não agi legal com você, eu queria que você me perdoasse, me desculpasse. Se você falar, olha, tudo bem, eu vou te perdoar, vou te desculpar, eu entendo que você se arrependeu, tá ótimo, ganhei um amigo e a gente se entendeu. A pessoa vai trabalhar aquilo que ela guardou e ela vai desculpar, perdoar com o tempo, é claro, não é Sim. na hora. Mas se ela olhar para mim e falar, olha, eu não te perdoo jamais, eu vou falar, olha, eu lamento, porque isso então, a partir desse momento, é um problema de você com você mesmo. É isso. Que com o tempo você vai ter que trabalhar isso em você e se libertar disso. Por quê? Eu me arrependi da atitude que eu tive, vim buscar reparação, esclareci com você, e no Evangelho diz que o amor e a caridade cobrem uma multidão de pecados. Portanto, eu vou reparar o que eu fiz através do amor e da caridade para uma multidão de pessoas que não necessariamente precisa ser a própria pessoa, Exato. mas as pessoas que estão próximos. Não precisa ser meu familiar. Muito bom. E isso eu estou reparando que eu fiz. É isso que o livro traz, né? É assim, cada capítulo, né, Iraci? Ela ensina a dar o passo. E ela ensina você a fazer a terapia de apoio. Pois é, que é interessante. Como meditar, como tudo. É maravilhoso. Respirar, eu achei extraordinário. Falei, preciso fazer isso agora diariamente, como ela me convida. Né? Uhum. Além do que, eu vou ter um pouquinho da presença dela na minha vida, não é isso? Como, e como. É extraordinário. Eu acho assim, fabuloso esse livro. Eu acho que as pessoas, ao lerem, elas vão se autoajudar através das lições da doutora Anise, né? Porque ela é uma doutora mesmo, né? E eu acho que assim, aproveitar essa oportunidade, né, Iraci? Com certeza, o importante é que ela vem falando no perdão exatamente isso, né? Que a gente pode mudar a situação. E ela coloca até um contexto, que eu sei que a gente está em cima do tempo aí, mas ela coloca um contexto porque os pais se culpam muito, né? Se culpam porque os filhos se drogam, porque os filhos se prostituem, porque se tornam estelionatários, porque se tornam imorais. E ela dá uma resposta profunda. Então vamos deixar que eles procurem essa resposta. Com E eu só agradeço a sua participação. Muito obrigada, porque é sempre muito bom ter esses ensinamentos extraordinários, essa boa leitura, né? E sempre que tiver, se escrever mais algum livro, volte. Ela já está escrevendo outro e todas essas emoções, essas ansiedades da vida nos levam à depressão. Então, vamos nos cuidar, porque 1 a cada 4 pessoas tem depressão e tudo que a gente não quer se não cuidar das emoções é entrar em depressão, certo? Verdade, verdade. Então, é isso aí. Que a gente possa, então, utilizar essa bênção dessa terapia de apoio para a gente se libertar. E para isso a gente pode deixar aqui um beijinho cor-de-rosa para todo mundo trabalhar o auto-amor sempre. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E se você quiser nos escrever, repensar@tvmundomaior.com.br. Se quiser assistir a este ou a outros programas, acesse youtube.com/tvmundomaior ou facebook.com/tvmundomaior.
Nós temos um encontro marcado no próximo programa. Eu espero você. Até lá.